Olá, muito boa noite. Você que nos acompanha aqui no Café com Fatos, toda quarta-feira, brindando você com as notícias aqui da região do ABC. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E, claro, também com os destaques nacional. E devo aqui admitir, né, que nós escolhemos a data a dedo, porque toda quarta-feira tem uma notícia quente ou aqui da região ou mais ainda do cenário nacional. E hoje, uma data literalmente histórica, este 31 de agosto de 2016, porque o Senado Federal fez aquela votação decisiva confirmando o impeachment da presidente Dilma Rousseff, a presidente que já estava afastada do cargo desde o meio do mês de maio e agora então oficialmente Dilma Rousseff não é mais presidente do país e Michel Temer assume de forma oficial, tanto que já assumiu e já teve a primeira agenda internacional, foi a China cumprir aí sua primeira missão agora como presidente, cujo mandato terminará em dezembro de 2018. Portanto, uma quarta-feira para lá de agitada. Não é mesmo, Anderson Afonso? Boa noite. É isso, Leandro. Boa noite para você, boa noite para quem nos assiste, boa noite aos telespectadores, você que está aí no canal 3 da NET, na TV SC, em qualquer parte do Brasil e do mundo, em webtvsc.com.br. Estamos falando para o planeta, de São Caetano para o mundo. Muito obrigado pela sua audiência. Último dia do mês de agosto com temperatura baixa, tá frio em toda a região metropolitana. E agosto, né, é isso que o Leandro falou. Que mês, né, para a história do Brasil, né? Vamos relembrar dois fatos só, deve ter mais, mas ó, renúncia do Jânio Quadros foi em agosto. O suicídio do Getúlio Vargas foi em agosto, o impeachment da Dilma agora em agosto. E dentro dessa votação e todo esse processo que envolveu os últimos dias, né, foi cansativo, foi difícil, foi um processo duro, né, extenuante, até comandado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, mas a votação do afastamento definitivo, essa não causou tanta surpresa, mas a polêmica maior foi a questão da inabilitação. O que significa? Dilma Rousseff não é mais presidente do Brasil, mas não teve os direitos políticos cassados por 8 anos, como se previa, e como muita gente defende, né? Bastaria o afastamento para que automaticamente ela estivesse inabilitada. Mas por uma provocação do Partido dos Trabalhadores, aceita pelo presidente desta sessão, né, do Supremo, Ricardo Lewandowski, votou-se em separado a inabilitação de Dilma Rousseff e o número de votos não foi suficiente para que ela tivesse os direitos políticos cassados por 8 anos. Então ela não está, em tese, proibida de assumir cargo público nesse período de 8 anos. Vai gerar polêmica, ainda vai gerar polêmica. Vários partidos se manifestaram contrariamente. Notícias de última hora dão conta de que algumas legendas desistiram de entrar na justiça pedindo que essa questão fosse avaliada, e aí o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, é o caminho, né? Mas ainda aguarda-se alguma movimentação nas próximas horas para fazer uma avaliação mais detalhada a respeito disso. Mas, repito, quem tem que ser provocado é o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros da Suprema Corte do país é que tem que decidir isso. De qualquer maneira, nós estamos com um novo presidente que já foi para a China, então quem está comandando o país agora é o Rodrigo Maia, é isso? É o Rodrigo Maia, exatamente, presidente da Câmara, que sucedeu ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Cunha do PMDB. Nossa, nós estamos bem, meus amigos, estamos bem. E ó, tem também uma questão importante, nós estamos vivendo aí a eleição municipal, o Leandro está vivendo isso 24 horas por dia, a gente também tem acompanhado bastante, né? A campanha mais curta, 45 dias, já foram 15 já. Já foram. Agora você vê já como, foram 15, como a rapaz, história é engraçada, rápido, né, Anderson? Eu estava aqui agora juntando um quebra-cabeça, por muito pouco, o Eduardo Cunha não só conseguiu efetivar o impeachment da Dilma, como não chegou a assumir a presidência da República. Já pensou se Eduardo Cunha ainda fosse o presidente da casa? Olha o que a história ia se encarregar de mostrar para o Brasil. Que o principal algoz, que o principal responsável em relação à saída da presidente Dilma do comando do país, no mesmo dia do impeachment, seria responsável por assumir a cadeira, mesmo que temporariamente, interinamente, de Dilma Rousseff. Que coisa, né? E bem lembrado por você, a questão do Eduardo Cunha também está por poucos dias, né? Já está agendada aí a sessão que vai provavelmente definitivamente afastá-lo
do cargo. É verdade, exatamente. Do mandato, efetivamente. Do mandato, exatamente. Do cargo já foi. Agora, o que mais chamou a atenção, como você disse, realmente essa questão do futuro da Dilma, né? Porque o presente todo mundo tinha expectativa, era só ver a votação, tanto que até surpreendeu. Chegou-se ao último número de 60 senadores e hoje foram 61 votos a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O PT precisava de 27 votos e a base, então, aliada a Dilma, e tiveram 20 votos. Até supostas traições de última hora aconteceram lá e o Temer começa a assumir o país até com uma certa folga na governabilidade. Tá certo que até a página 2, né? A folga até a primeira polêmica lá no Congresso, porque essa matemática muda toda hora. Mas curioso em relação à sequência, né? Porque acabou a votação do impeachment da Dilma, surgiu aquela votação mais importante sobre a inabilitação ou não de Dilma Rousseff, se ela poderia ou não ser candidata nas próximas eleições, exercer cargo público, e aí começou a polêmica que o nosso convidado pode ajudar muito bem hoje. Não, você sabe, Leandro, que eu tomei um susto, rapaz. Eu tava na correria do dia a dia, tentando acompanhar isso, aí, né? Viu o placar. Não, quando eu bati o olho na televisão, eu vi o 42-36. Você falou, pronto, a Dilma se safou. Eu vi falei, não, todas as previsões foram por água abaixo. Falei, vai continuar presidente do Brasil. Foi a primeira reação, deu um grito, a Dilma continua, olha isso, né? Mas depois é que eu entendi qual foi a mecânica e o que tinha acontecido antes. Mas vamos de imediato apresentar quem estará conosco, abrilhantando o Café com Fatos, e vai nos ajudar certamente muito a entender ainda mais todo esse processo. Advogado especializado em direito eleitoral, está conosco Alexandre Rolo. Doutor, muito obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, Anderson, com o Leandro também. Queria dizer o seguinte, o papo de vocês está tão bom que eu nem sei porque vocês me colocaram que eu estava aqui assistindo o debate de vocês de camarote. Eu acho que eu vou parar por aqui, vocês podem continuar, que tá muito bom desse isso que dá ser amigo. Vai ficar melhor ainda agora. Porque agora vem todo o conhecimento técnico, agora vem aquela pitada que traz conteúdo para quem está em casa. E, doutor, é justamente esse o questionamento que, aliás, tomou conta de todo dia, né? Ninguém duvidava, acho que nem a própria presidente licenciada, ou agora ex-presidente Dilma, que ela fosse permanecer no cargo, ou que ela fosse ser afastada do posto. Mas essa questão tomou uma proporção enorme. Foi certo esse encaminhamento? Não foi certo? A partir do momento que tem o impeachment, já é fruto do impeachment esse afastamento da vida eletiva, de exercer cargos públicos, ou tudo que aconteceu em Brasília hoje no Congresso foi absolutamente dentro do que prevê a legislação? Bom, Leandro, no primeiro momento eu gostaria de dizer que eu estou muito triste com a situação em que nós chegamos, né? O ideal seria nós não precisarmos de um impeachment. Eu preferiria que o Brasil estivesse nadando de braçada, estivesse tudo ótimo, a economia estivesse boa, a política estivesse boa, independentemente de quem foi cassado, do partido que teve aí envolvido nessa situação toda, o melhor seria que nós não precisássemos chegar a esse ponto. Mas já que chegamos e respondendo a pergunta do Leandro, eu quero dizer que eu fiquei perplexo com esse resultado da forma com que nós vimos na tarde de hoje. A minha visão da Constituição Federal, isso está escrito expressamente lá no artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, que não é que está escrito isso expressamente, que não dá para separar, mas o que está escrito expressamente é o seguinte: perda do cargo com inabilitação para o exercício de função pública por 8 anos. A partir do momento que existe aí essa locução, perda do cargo com inabilitação, não dá para a gente separar uma coisa da outra. Isso. Ou seja, ou a pessoa é considerada culpada e tem a perda do cargo decretada com a inabilitação para o exercício de função pública, como é do texto constitucional, ou então ela não é culpada, não cometeu crime de responsabilidade e vamos absolver. E aí ela não recebe nenhuma pena, nem a cassação, nem a perda do cargo, nem a inabilitação. E eu acho que a forma com que nós chegamos à conclusão aí de cassação, perda do cargo, mas sem a inabilitação, foi uma verdadeira gambiarra. É mesmo? E o presidente do Supremo aceitou isso? Então, coisa estranha, doutor. O que eu vi, a desculpa que teria sido dada pelo... Aliás, eu assisti isso na televisão. A desculpa que foi dada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal foi que ele estava lá na qualidade de presidente daquela sessão e não como juiz constitucional. Portanto, ele não iria emitir a opinião dele
a posição dele enquanto magistrado interpretando a Constituição Federal. Ele mais ou menos lavou as mãos e disse o seguinte: é o plenário do Senado Federal que vai decidir se vai aplicar as duas sanções ou se vai fatiar, vai aplicar uma sanção e não vai aplicar outra, ou não vai aplicar nenhuma sanção. Eu tenho para mim que ele lavou as mãos. Ele até disse isso, não estou aqui enquanto juiz constitucional, estou aqui presidindo a sessão de impeachment, portanto é o plenário do Senado Federal soberano. Fez como Pôncio Pilatos mesmo. Né? Exatamente. Literalmente lavou as mãos. Lavou as mãos. E a gente até comentava aqui fora do ar, e acho que é importante, porque ao longo de todo esse processo do impeachment, e o Anderson e eu falamos muito aqui nesse espaço, sobre as comparações, muitas coerentes, outras não, em relação a esse período contextualizado com o início da década de 90, quando o Fernando Collor de Mello também foi alvo de impeachment. Claro que ele renunciou antes da votação no Senado, mas até o próprio Collor reclamou dessa situação. Não, ele já gritou hoje lá, por que comigo foi diferente? E com razão. Então, mas no caso dele, ele renunciou justamente para tentar se livrar disso, não se livrou e a Dilma se livrou. Qual a diferença dos dois casos? Eu acho que a diferença jurídica que contou muito aí foi justamente essa que você falou. No caso do Collor, ele renunciou. Então, a pergunta seria a seguinte: no caso do Collor, foram feitas duas votações separadas, uma primeira votação para saber se perde ou não o cargo e uma segunda votação para a questão da inabilitação? Resposta: não houve. Não foram feitas duas votações. Por quê? Não houve, não aconteceram duas votações, porque o Collor renunciou. Então a parte da renúncia, a parte da perda do mandato, já não podia mais ser decretada, porque ele já havia aberto mão do mandato, ele já havia renunciado ao mandato de presidente da República. Mas foi uma ferramenta que, à época, foi utilizada com um dos objetivos principais, era exatamente esse. Então, mas aí permitir que ele não perdesse os 8 anos. Isso, ele disse isso hoje, inclusive. Ele falou, olha, eu renunciei justamente para também tentar escapar da inabilitação e me foi imposta a inabilitação. E mesmo assim não se safou. Então, o que aconteceu? E mesmo assim não se safou. O que aconteceu naquela ocasião? A grande discussão foi a seguinte: a partir do momento que o Collor renunciou, o processo se arquiva automaticamente. Processo de impeachment é arquivado automaticamente por perda de objeto ou não? O processo tem que prosseguir para saber a questão da inabilitação, e a conclusão foi essa que a gente sabe. Quer dizer, não foi arquivado, o processo continuou mesmo com a renúncia e foi decretada a inabilitação. Nossa, mas esse é um problema para a história do país, né? É um problema. 2 pesos e 2 medidas. Eu ia dizer justamente isso. São 2 pesos e 2 medidas. Ele próprio, Collor, reclamou. E, como nós acabamos de tratar, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal acabou lavando as mãos e deixando a cargo do plenário do Senado decidir se ia aplicar ou não essa segunda sanção, que, na minha opinião, é indissociável uma coisa da outra. Não tem como você simplesmente, foi o que aconteceu, simplesmente decretar a perda do mandato e não decretar a inabilitação por força do texto constitucional. Mas essa situação ainda pode ser revista, o próprio Anderson citou, e a movimentação do final da tarde mostra que houve um enfraquecimento dessa corrente ou daqueles que defendem realmente que não deveria ter tido essa votação em separado. Alguns partidos já anunciaram publicamente que não vão atrás do STF ou não vão tentar impetrar nenhuma ação no STF nesse sentido. Então, acho que vai ser difícil ter alguma coisa diferente em relação a esse assunto. Em tese, caberia algum tipo de ação, um mandado de segurança, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição e nós estamos tratando aqui de um tema exclusivamente constitucional. Nós estamos tratando aqui do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Então, cabe ao Supremo dar a última palavra a respeito da correta interpretação do texto constitucional. Então, em tese, cabe sim caberia uma ação, caberia uma medida judicial ao Supremo Tribunal Federal. Agora, como vocês mesmos anunciaram, já tem aí 1 ou 2 partidos dizendo que, num primeiro momento, iriam ajuizar e que não vão mais, o que não significa que um 3º ou 4º partido possam se valer de uma medida judicial para o Supremo. Porque no Brasil nós podemos ter o 35º, o 37º, até o 40º partido para fazer isso. Para isso nós temos vários partidos. Não precisamos depender só do PSDB, por exemplo. É verdade. Agora, outro ponto também importante, doutor, e também em vários momentos foi
alvo de discussão desse processo do impeachment? É porque só fala isso quando vem à tona, né? Desde o Collor até agora nunca se falou em ritual, em rito do impeachment, até porque nunca tinha surgido pauta para esse assunto. Mas agora, passado esse processo, encerrado esse processo, o senhor acredita que é o momento de discutir, entre outras coisas da legislação eleitoral, a revisão do processo do impeachment? Ah, sem dúvida nenhuma. A lei que trata do processo de impeachment é da década de 50. É de 50 a lei, de 1950. Né? Meu Deus. Quer dizer, 30 anos antes da Constituição Federal, 38 anos quase antes, 40 anos. Quase 40 anos antes da Constituição Federal. É uma lei que está desatualizada, 1950 para 2016, quantos anos são? São 66 anos. Quer dizer, uma lei que tem 66 anos de idade e os próprios senadores, ao longo desse processo de impeachment, que foi um processo bastante demorado, bastante comprido, digamos assim, eles mesmos disseram, está na hora de fazer uma revisão dessa lei, que é de 1950. Então, realmente teria que entrar na pauta do Congresso Nacional uma nova lei que trate do rito do impeachment. Não, mas e a gente não fica imaginando que vai acontecer impeachment todo dia, toda hora, mas precisa ter uma lei para respaldar isso. Até porque, interessante, um dos artigos dessa lei do impeachment fala, e pela leitura do artigo, a gente chegaria à conclusão que seriam duas votações diferentes. Olha que coisa. Nossa. Acho que é artigo 30 e alguma coisa da lei do impeachment, que diz que tem uma primeira votação para a perda ou não do cargo e uma segunda votação para inabilitação. Agora, a interpretação que tem que ser feita é a seguinte: esse artigo da lei, que é infraconstitucional, é lei, foi recepcionado pela Constituição Federal, que é de 88, então também essa discussão teve que ser travada. Na minha opinião, claro que não foi recepcionado, porque pelo artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, fala-se em perda do cargo público com inabilitação por 8 anos. Então, esse artigo da lei do impeachment não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, portanto seria inconstitucional. Mas até esse tipo de discussão nós temos, ou seja, é o caso realmente de termos uma nova lei. Precisa fazer uma lei para isso. Já passou do tempo. Né? Não, e para trocar em miúdos aqui, né, o que significa dizer, a senhora Dilma Rousseff pode ser candidata em 2018, não pode? Pode ser. Mantida a situação atual, ela pode ser, não pode? Ela não pode ser candidata à presidência da República. Sim, pode ser mas candidata a governadora, deputada, senadora, ela pode. Pode. Ela pode dar aula em universidade pública, ela pode assumir um cargo, né? Um ministério, uma secretaria de Estado, poderia. Qualquer função Faz uma disputa em Minas, Aécio e Dilma para governador. Qualquer função pública ela poderia assumir. Ela só não poderia ser candidata de novo à presidência da República, porque isso configuraria um terceiro mandato presidencial seguido. E isso não é permitido pela Constituição. Então, para a presidência da República, ela não poderia ser candidata, mas para qualquer outro cargo, mesmo se poderia. Mesmo com impeachment é considerado sequência? Mesmo com impeachment. Ela exerceu o cargo até hoje, né? Até 31, não diria, porque ela foi afastada até maio. Até maio ela foi presidente. Então ela exerceu o segundo mandato dela por 1 ano e 5 meses. E 5 meses. Então conta como segundo mandato. Então o próximo seria um terceiro mandato, ela está inelegível. Então tá bom. A produção está dizendo que nós temos que chamar um break. Mas já? Então vamos chamar um intervalo comercial e já chamando a atenção também de quem nos assiste. Já passou aqui na telinha, né? Mas eu repito, reforço que você pode participar, como sempre, aqui do Café com Fatos, mandando perguntas, críticas, reclamações, sugestões, participando aqui junto conosco desse debate, pelo WhatsApp, pelo Facebook, direto na nossa página Web TV SC, tem lá um canal para você mandar o seu e-mail. E já tem participação, a Laura do Bairro Olímpico em São Caetano vai ter a sua pergunta apresentada logo depois do intervalo, tá, Laura? Fica aí que nós vamos conversar já já com você e com os demais que nos acompanham pela TV e pela internet. Grande abraço, até já. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. Tá, pode voltar. Isso, estamos de volta aqui, já tomando um cafezinho, tomando uma água, Café com Fatos, recebendo o Dr. Alexandre Rolo, advogado especializado em direito eleitoral, discutindo conosco um pouco aí desse momento político que o país está vivendo. Nesta quarta-feira, a definitiva votação que afastou Dilma Rousseff do comando do país. Michel Temer é o presidente de fato do Brasil, vai governar o país até 31 de dezembro de 2018. E nós estamos conversando também, vamos entrar já também na questão da campanha municipal, o que pode, o que não pode, legislação que está em vigor nesse momento, que tem sido alvo também de muita crítica, né? Candidatos aí com dificuldade de fazer campanha e tudo mais, e os eleitores tendo os primeiros contatos aí com esses eleitores nesse momento, né? O horário eleitoral, por exemplo, no rádio e na televisão começou recentemente, nós vamos conversar sobre isso também. Mas eu prometi, vou cumprir. A Laura Silva, do bairro Olímpico, pegando o gancho da nossa discussão do primeiro bloco, pergunta o seguinte: a imprensa internacional diz que houve golpe. Por que isso acontece, doutor Alexandre? Porque estão acreditando no discurso do PT. O PT tem dito desde o início que é golpe e essa imprensa, ou parte da imprensa internacional, está acreditando nesse argumento retórico do golpe. Eu quero dizer o seguinte: primeiro, impeachment não é golpe. Impeachment está previsto na Constituição Federal, Constituição Cidadã, uma Constituição Democrática de 1988. A sessão do impeachment que nós vimos hoje, ela é presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, o Senado é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, então não dá para a gente falar de golpe. Diz então a acusada, ou disse a acusada quando esteve lá na segunda-feira, que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Eu diria o seguinte: esta frase até pode ser correta num primeiro momento. Impeachment sem crime de responsabilidade poderia ser golpe. Agora, quem disse houve ou não crime de responsabilidade não é o acusado. Quem disse houve ou não crime de responsabilidade, quem decide isso é o plenário do Senado. E o plenário do Senado decidiu que houve crime de responsabilidade. Portanto, o nosso impeachment de hoje decorreu de um crime de responsabilidade reconhecido pelo Senado Federal. Até porque todo o rito foi cumprido. E todo o rito foi... Não, mas ela disse o seguinte, lá na segunda-feira ela falou: não, mas eu não estou preocupada com o rito realmente foi seguido. Eu estou falando da questão substantiva, não houve crime de responsabilidade. Quero fazer aqui com você, Anderson, e com aqueles que nos assistem, a seguinte analogia. Processo penal, crime comum. O traficante, ele é acusado de tráfico, ok? Ele é condenado pelo Poder Judiciário. Normalmente essa pessoa diz o seguinte: eu sou inocente, eu fui condenado indevidamente. Se a gente chegar à conclusão que
impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, e quem decide isso é o próprio acusado, no caso de um processo penal, seria a mesma coisa. Então, processo penal, condenação criminal sem o crime, também seria golpe praticado pelo Poder Judiciário. Mas quem diz se houve ou não o crime de tráfico de droga, por exemplo, é o Judiciário, não é o acusado. É isso. Porque o acusado sempre se diz inocente. Para isso é que tem juiz. Para isso é que tem juiz. Senão... Mesma coisa no caso do impeachment. É isso. Não é o quem diz que se houve ou não crime de responsabilidade, não é o acusado. Quem diz se houve ou não crime de responsabilidade é o Senado Federal. Quem diz se houve ou não crime comum é o Poder Judiciário. Quem decide isso é o Poder Judiciário. É isso. É uma situação, estava lembrando aqui agora, pode ser comparado então isso, doutora? Por exemplo, o goleiro do Flamengo, que foi envolvido naquela situação, como não teve a materialização do corpo, então também foi um golpe, tudo que aconteceu depois. Como assim eu matei? Eu matei, não acharam o corpo. Foi condenado inocente, portanto... Goleiro Bruno é inocente. Portanto, o judiciário brasileiro é golpista, porque condenou um inocente. Quer dizer, sabe, esse tipo de argumento é muito complicado. Tá. Mas aí o argumento também, aí é muito mais político do que judicial. Ah, mas o Lula também cometeu isso, o Fernando Henrique também cometeu a tal das pedaladas e ninguém sofreu o processo que a Dilma sofreu. Aí é mais por fragilidade que a Dilma teve e o Fernando Henrique e o Lula não tiveram no Congresso? Bom, primeiro eu diria o seguinte, essa não é a única acusação. A acusação de pedalada é uma delas e tem uma segunda acusação que é da edição de decretos sem autorização do Legislativo. Então ela foi condenada, na verdade, pelas duas acusações. Agora, em relação às pedaladas, é um argumento interessante que foi apresentado pela defesa. Agora, o que se diz contra a Dilma é que nunca antes na história desse país se cometeu tanta pedalada por tanto tempo envolvendo um valor tão grande. Porque as pedaladas dadas pelo Lula e pelo Fernando Henrique, primeiro, envolveram uma quantidade de dinheiro infinitamente inferior, muito menor, e por menos tempo. Então, o que aconteceu aqui no governo Dilma teria sido um agravamento dessa situação. Ela ficou mais tempo pegando dinheiro emprestado dos bancos públicos e por um valor muito maior. Agora, quero deixar claro, essa não foi a única acusação. A outra acusação foi a edição de 3 decretos sem autorização do Poder Legislativo. É isso aí. Uma outra questão importante, colocada aqui pela telespectadora Ana Rubio, que é de São Caetano também. Ana, boa noite para você. Ela diz assim, a Dilma foi condenada e nada aconteceu com o Temer, por quê? Aí, certamente, a Ana está fazendo uma analogia com a questão da chapa, o Temer vice e tudo mais. No mínimo foi conivente, ou na questão das pedaladas, o Temer poderia chegar lá e falar, não vai fazer dessa forma? Então, isso aqui é uma questão técnica do direito eleitoral. Então, por exemplo, lá no Tribunal Superior Eleitoral, existem 4 ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer. Porque a chapa Dilma Temer teria usado de dinheiro de Caixa 2, todas aquelas histórias que a gente anda acompanhando pela imprensa. Então, nos casos que estão em curso no Tribunal Superior Eleitoral, processos eleitorais, ou se caça a chapa completa, ou não se caça ninguém. Então, se essas ações forem julgadas procedentes, cai o Michel Temer. Não tem como. Não tem como. Isso está no TSE. Está no TSE. São as ações ajuizadas pelo PSDB. Tá. Logo depois da eleição. Decidido então, lá, tem alguma outra instância? Não. Teria um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Teria um recurso para o Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, esses assuntos, esses processos eleitorais, se eles são acolhidos, se a acusação é acolhida, compromete a chapa inteira. Tá. Diferente do impeachment. O impeachment são atos personalíssimos. As acusações que foram dirigidas a Dilma, quem eventualmente pedalou, ou quem pedalou, porque o Senado decidiu isso, foi a Dilma. Quem editou decretos sem autorização legislativa foi a Dilma. Portanto, nesse caso, não é cassado o Michel Temer, sim, até porque ele não era réu nesse processo de impeachment. Lá no TSE, ele é réu também, naquelas ações ajuizadas pelo PSDB. Legal, e os telespectadores nos ajudando aqui a entender melhor ainda melhor essa questão, né? O Pedro, que está em Santo André, escreve assim, e aquela história de eleições novas, se o Temer cair também, como isso pode acontecer? Isso está na Constituição Federal. Em havendo vacância nos cargos de presidente e vice-presidente, aí são convocadas novas eleições, ou diretas,
Se a dupla vacância ocorrer no primeiro biênio do mandato, que é o que nós estamos até dezembro, é o primeiro biênio. Aí novas eleições. 2015, 2016. Se a dupla vacância ocorrer no primeiro biênio, novas eleições diretas. O povo vota. Se a dupla vacância ocorrer no segundo biênio, novas eleições indiretas. Isso também está no texto constitucional. Então, primeiro biênio, eleição direta. Segundo biênio, eleição indireta. Indireta, quem vota é deputado e senador. Um já caiu, se caiu, aí é a Câmara Alta e a Câmara Baixa que vota. Deputado e senador é que elegeria um novo presidente da República se o Temer vier a cair também. Aí, tá vendo? Tantas coisas podem acontecer, né? Grandes emoções aí que nós ainda estamos vivendo e viveremos. Porque, para muitos, e isso é importante também dizer, né? Tem conexão direta com a economia, tudo que se fala de crise, de retomada, se fala muito, o Brasil está vivendo uma instabilidade política, né? Então nós precisamos acertar a política, ao mesmo tempo ajustar a economia para fazer o país crescer. Agora acabou a crise política? Não acabou, né? A gente ainda tem vários ajustes a serem feitos. Mas vamos trazer essa questão agora um pouquinho para os municípios, né? Para a gente poder discorrer um pouquinho a respeito da eleição municipal. Lógico, a questão nacional também envolvida, e vocês podem perguntar o quanto quiserem a respeito também. Mas eu queria ouvir do doutor Alexandre, porque a gente tem acompanhado, e não é de hoje, a eleição municipal, e especialmente nesse ano de 2016, com as modificações promovidas na legislação no ano passado, temos ouvido muita reclamação, sobretudo de quem está pedindo voto, quem é candidato, né? O pessoal reclamando, dificuldade para financiamento, não posso colocar cavalete, não posso colocar limitação grande placa, muro, não pode brinde, já não podia brinde, já não pode comício. Tá duro de informar para a população que dia 2 de outubro vai ter eleição, né? Pois é. Queria ouvi-lo a respeito disso. O senhor compartilha dessa angústia dessas pessoas que estão buscando o voto aí dos eleitores nesse período, doutor? Eu estou altamente angustiado com essa questão. Eu acho que é uma alteração que veio em prejuízo do eleitor, porque vejam, quando o Congresso Nacional reduz o tempo de campanha, pensa no seguinte: vamos baratear as campanhas eleitorais. Isso. Então vamos reduzir de 90 dias para 45 dias. Primeiro, não é verdade necessariamente isso. Não é porque você reduz o tempo de campanha que você barateia a campanha. Se você gastar o dobro daquilo que você gastava por dia, você continua gastando a mesma coisa. Então, não é encurtando a campanha eleitoral que você barateia as campanhas eleitorais. Até então, porque muitos fizeram pré-campanha durante muito tempo antes dos 45 dias. Que né? ficou elástico, né? A pré-campanha. E outro ponto, né, doutor? Só pegando o gancho, na pré-campanha, o pessoal falava que já era campanha, porque você pode fazer tudo, menos oficialmente falar, vote em mim, Leandro Amaral, meu número é 50 mil. Mas de resto, eu vou mudar isso, eu vou fazer aquilo, o resto você podia falar tudo. Mas quando a gente reduz o tempo de campanha, a gente deixa de pensar no eleitor. E o eleitor é o destinatário da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral, e a propaganda eleitoral e a campanha eleitoral servem para quê? Justamente para o eleitor conhecer o seu candidato. Porque aí amanhã ou depois a gente reduz a campanha, reduz a forma de propaganda eleitoral, e aí amanhã depois, sabe o que vai acontecer? Nós vamos dizer o seguinte: o eleitor não sabe votar. O eleitor não sabe votar porque não tem oportunidade de conhecer os seus candidatos. E ao não ter oportunidade de conhecer seus candidatos, realmente acaba não sabendo ninguém votar. Não, e outra frase recorrente, vota sempre nos mesmos, né? Pois é, quer dizer, quando você reduz a campanha eleitoral, você impede o surgimento de novas lideranças. Como é que eu, se fosse candidato pela primeira vez, ia concorrer com alguém que já é vereador, por exemplo, e que, querendo ou não querendo, está fazendo campanha há 4 anos, há 3 anos e meio? Como é que eu, que sou candidato pela primeira vez a prefeito, por exemplo, vou poder concorrer com o prefeito candidato à reeleição? Em 45 dias é impossível. E ainda que nós nós viemos de uma pré-campanha, a pré-campanha não é suficiente também. Sem dúvida. Para você contrapor a um prefeito, por exemplo, que é candidato à reeleição e que está na cadeira há 3 anos e meio, querendo ou não querendo, está fazendo campanha há 3 anos e meio. Então é uma angústia que eu compartilho, e eu costumo dizer o seguinte, citando os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América é um país que tem também as suas mazelas, eu não estou dizendo o contrário. Mas lá nos Estados Unidos, os pré-candidatos à presidência da República, nós acompanhamos isso na imprensa, eles fizeram campanha, estão fazendo campanha
Há quanto tempo? Há meses e meses. Com isso, a gente possibilita que o candidato lá nos Estados Unidos dê a cara a tapa. Eles têm que se expor, ele tem que dizer o que ele pensa da economia, ele tem que dizer o que ele pensa da geração de emprego, ele tem que dizer o que pensa da saúde, da educação, etc e tal, porque ele está há vários meses debatendo política. É verdade. Aqui não, aqui a gente fica preocupado com o tamanho do adesivo que eu vou colocar na minha casa. Porque diz a lei eleitoral que você pode colocar na sua casa ou papel ou adesivo de no máximo meio metro quadrado. E aí fica aquela discussão. Eu estudei tanto para virar advogado e me especializar em direito eleitoral, e agora a grande questão é a seguinte: mas é só papel e adesivo, ou pode também plástico, pode também madeira, pode também isopor? Olha a discussão que a gente fica travando. Que nível que a gente chegou. O nível de discussão, se é só adesivo ou papel. Plástico pode? Aí dizem alguns o seguinte: não, plástico não pode. Aí eu digo o seguinte: mas se é um plástico com cola, não vira adesivo? Quer dizer, é complicado. Olha a discussão que a gente... Daqui a pouco, eu costumo brincar, a campanha vai ser secreta. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pedir o voto do eleitor e vou falar: eleitor, vota em mim, mas não conta pra ninguém que eu tô pedindo o seu voto. Não pode ser segredo. Assim. Não pode ser assim. Isso não é brincadeira, né? Não, Democracia não é brincadeira. Mas é verdade. E a gente acabou produzindo legislações desse nível, baseado em, evidente, alguns excessos que ocorreram ao longo da história, né? Eu ainda lembro da discussão sobre, não pode colar cartaz em poste, por exemplo, né? Essa era uma discussão... Sim. Que ganhou corpo durante muito tempo, né? Mas aí o pessoal vai reduzindo, até chegar um momento em que ninguém vai saber que tem campanha. Lamentável isso mesmo, né? Agora, a questão da prévia que o senhor falou dos Estados Unidos tinha que ser aplicada aqui, né? As prévias. Então, todo mundo, mesmo a discussão de quem vai ser o candidato por determinado partido, isso enriquece, isso chama o cidadão para participar. Mas eu diria para você rapidamente o seguinte, que as prévias até existem. O problema é que os partidos não realizam prévias. No PSDB, por exemplo, na capital, na cidade de São Paulo, aconteceram prévias. Sim. Foi a prévia justamente entre o Dória e o... Não, eu digo o modelo, né? E o André Matarazzo. Então, prévias até poderiam existir, mas os partidos não gostam das prévias. Não, né? Você fala em prévia, parece que está falando que todo mundo vai se matar, né? Não, mas em algumas prévias eles quase se matam mesmo. Foi o que aconteceu no caso do PSDB de São Paulo. E aqui no Tanto ABC, que teve um que até saiu do partido. Verdade. E aqui no ABC está muito implícito isso, porque toda vez, por exemplo, que o PT, que normalmente faz prévia, quando fez prévia, perdeu. Foi assim em Santo André, foi assim em Diadema. E aí o PSDB, por exemplo, não faz, porque diz que toda vez que vai fazer prévia, o partido vai ficar dividido. Pois é. Há um racha interno, é verdade. Exatamente. É justamente por isso que eles não costumam fazer as prévias. Muito bem. Temos que chamar mais um intervalo, é isso, produção? Então, beleza. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco mais bate-papo com o Dr. Alexandre Rolo, mais participação de telespectadores, de internautas, pessoal mandando mensagem aqui, estão chegando mais mensagens. Obrigado pelo carinho de todos, pela atenção. A gente volta já e vai ser o último bloco de conversa, hein? Aproveita para participar que já acaba. Tchau. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer, e o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe! Conte a sua história do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão.
atualidade, interatividade, entrevistas e nossa cidade como atração principal. O que é destaque nas ruas e nas redes sociais está aqui. Quem é notícia também. A gente se encontra aqui, São Caetano. De segunda a sexta, 16h, Marcos Savoy comenta o que é notícia em São Caetano e no ABC. Informação e prestação de serviços. É o jornalismo sem rabo preso, sem papas na língua e sem limites. Agora, de segunda a sexta, ao vivo, às 16h, na TVSC. Isso, Café com Fatos de volta, discutindo os principais temas desta quarta-feira histórica, 31 de agosto. O impeachment da presidente Dilma agora oficializado pela votação no Senado. E, claro, o dia a dia das eleições municipais, com destaque, com lupa aqui no ABC, recebendo especialista em direito eleitoral. Todo mundo conhece a família Rolo, tem vasta extensão e reconhecimento nessa área do dia a dia da justiça, especialmente na justiça eleitoral. Doutor Rolo, também nesse tema da legislação eleitoral, é possível a gente imaginar mudanças a curto prazo, médio prazo? Porque entre eleição, sai eleição, é só reclamação. Aí o vereador diz que ele é cobaia dos deputados e senadores. Eles fazem as mudanças e colocam nessa eleição, mas você vai ver que em 2018 vai ser diferente, porque eles vão ver que não deram certo agora, usaram nas cobaias e depois isso vai ser alterado. É possível imaginar em algo concreto a curto prazo? Veja, Leandro, as chamadas mini-reformas eleitorais, elas acontecem de tempo em tempo. Concha de retalhos, né? Muito comum, você mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, etc. Então, é possível que se mexa em mais alguma coisa para as próximas eleições de 2018? Creio que sim. O que não avança no Congresso Nacional de jeito nenhum é a chamada reforma política. Ou seja, ampla. Mexer em coisas como a reeleição, se a gente vai autorizar ou se vai proibir a reeleição, a questão de voto em lista aberta ou lista fechada, financiamento público de campanhas eleitorais, voto distrital ou se a gente vai continuar com voto proporcional, esse tipo de discussão mais ampla, parlamentarismo ou presidencialismo, esse tipo de discussão mais ampla simplesmente não avança no Congresso Nacional porque cada partido tem a sua fórmula de reforma política. Ou seja, não há consenso. Porque a reforma política do PT é uma, do PSDB é outra, do PMDB é uma terceira e assim sucessivamente. A gente deve ter até 35 ideias de reforma política diferente, porque nós temos 35 partidos diferentes no Brasil. Questão da cláusula de barreira para a redução dos partidos políticos. Esse tipo de discussão não avança. Agora, continuar com alterações cosméticas, eu acredito que possa ter para 2018. Existe aí um zoom no Congresso Nacional, no sentido de que a proibição do financiamento empresarial para 2016 não funcionou e talvez eles coloquem de volta o financiamento empresarial para 2018. É questão da gente ver, esperar para ver se vai acontecer e se vai passar esse tipo de mudança. Entre tantas coisas que não pode, carro de som pode? Carro de som pode. Música feia pode? Jingle mal feito pode? Deixa eu ir. Tá louco, porque tem umas coisas aí, alguns corredores comerciais aqui do ABC, que você tem Marechal Deodoro em São Bernardo, eu não consigo andar. Rua Coronel Oliveira Lima em Santo André, Visconde de Inhaúma em São Caetano. É uma loucura, é uma música atrás da outra misturada e de um gosto muito discutível. Desculpa aí o pessoal, tá? Mas deixa eu ir no requinte de crueldade da legislação eleitoral. A legislação eleitoral, respondendo essa pergunta, é possível carro de som? Diz a lei eleitoral o seguinte, que carro de som é possível até 80 decibéis de nível de potência sonora medido a 7 metros de distância.
Quem que vai medir isso? Pois é o que está escrito na lei E o eleitoral. eleitor, não, e vamos, o eleitor tem que comprar o equipamento. Não, deixa eu ver se eu estou a 7 metros. Então, mas não é só o eleitor. Eu costumo brincar o seguinte. Até o fiscal. Isso, eu costumo brincar o seguinte. Não, eu estou a 6,5. O fiscal da Justiça Eleitoral, ele tem que ir para a rua com um medidor de decibéis e com uma fita métrica e começar a medir os decibéis daquele carro de som a 7 metros de distância. Quer dizer, uma coisa impensável. Adesivo em carro, 40 por 50. Então, o fiscal da Justiça Eleitoral, ele tem que ir lá com a fita métrica para medir se aquele adesivo tem 40 por 50. Quer dizer, são requintes de crueldade da lei eleitoral que ficam tolhendo a propaganda eleitoral e a gente volta naquela discussão. Isso. Quem perde é o eleitor, porque o eleitor não tem como conhecer os seus candidatos. Isso, e vamos melhorar a qualidade aí dos jingles, porque Também. eu acho que o pessoal mais perde voto do que ganha voto, em vários casos, viu? Aqui é uma modesta opinião aqui desse jornalista. Né? Porque não, e na Você prática... também não gostou da musiquinha? Mesma coisa, e na prática, é interessante o Anderson tocar nesse assunto do que pode ou não. Por exemplo, placa em casa, não pode. Pode meio metro quadrado. Então, meio essa metro história quadrado. do plástico. Plástico, Tá. adesivo ou adesivo, papel ou adesivo, diz a lei. Mas aí só eleitoral. tem que reforçar o aviso, Meio metro quadrado. Dr. Rolo. Só tem que reforçar, porque tem gente que confunde casa com árvore, tem gente que confunde casa com equipamento público, Árvore não. placa de sinalização. Não, de jeito nenhum. Não pode. De Então, jeito tem nenhum. gente- Faixa pode? Faixa pode até meio metro quadrado tem. na casa da pessoa. Ah, entendi. No viaduto, na Isso aí ponte, não de pode, jeito não nenhum. pode. O que pode na via pública são bandeiras, que a pessoa alguém fique segurando a bandeira, e também mesas para distribuição de material gráfico. Mesa que fique no cantinho também, que não atrapalhe a circulação Então, mas das para pessoas. melhorar essa informação ao eleitor, o que o senhor pessoalmente defende, então? Qual é a flexibilização que a legislação deveria ter e não tem? Por exemplo, essa questão em 2016, em 2012, na última eleição municipal, era possível, por exemplo, o cidadão colocar na sua casa faixas, placas e cartazes até 4 metros quadrados. Eu não sei por que isso foi alterado. Meio metro quadrado, dependendo da distância da casa, se tem um quintal maior, a pessoa já não enxerga. Verdade. Meio metro quadrado. É muito pequeno. Quer dizer, seria melhor dizer o seguinte, então não pode nada. Quer dizer, a Justiça Eleitoral, a lei eleitoral vir proibir eu colocar na minha casa uma propaganda que antes era de 4 metros quadrados, era relativamente um tamanho bom, e agora reduzir para meio metro quadrado, eu defendo, por exemplo, a volta dos 4 metros quadrados. Por que não 4 metros quadrados? Cavalete, o senhor concorda? Né? Porque foi uma polêmica grande também há 4 anos. Pois né? Cavalete. Eu, a princípio, eu sou a favor de toda a propaganda eleitoral para que justamente o eleitor possa conhecer o seu candidato. Mas cavalete é alguma coisa que deu trabalho, é uma coisa que suja, é uma coisa que fica lá no canteiro, no meio das avenidas. Então, talvez o cavalete seja alguma coisa realmente complicada da gente admitir. O pessoal colocava muito em jardins públicos. É verdade. Então, talvez o cavalete tenha sido uma boa alternativa ter suprimido. Mas vamos colocar no lugar do cavalete alguma outra coisa. Vamos permitir os 4 metros quadrados na casa da pessoa. Até porque, né, doutor Alexandre Rolo, vamos imaginar, eu acho que o legislador, né, vamos pensar na boa intenção. Não, olha, eu acho que a campanha tem que ser pautada pelo contato olho no olho, tem que ser no convencimento, a pessoa tem que conversar diretamente com o eleitor. Mas vamos pegar alguns municípios aqui do ABC, por exemplo. São Caetano é pequeno, e quantos eleitores tem São Caetano, Leandro? Então, um pouco mais de 100 mil? Então, tá últimos, digamos, censo, 128 mil eleitores. Tá bom, para você conversar com 128 mil pessoas, é duro, hein? Você conversar pessoa por pessoa. Estamos falando de uma cidade que tem características diferenciadas como São Caetano. Santo André tem mais de 500 mil de eleitores, 500 mil eleitores. São Bernardo do Campo, mais do que isso. Como é que você consegue fazer a sua mensagem chegar a cada uma dessas pessoas? Então, eu te diria uma ideia. Como é que eu conseguiria chegar? Através da internet. Mas aí tem uma outra limitação, que na internet eu não posso fazer propaganda eleitoral paga.
Então, por exemplo, se eu quiser colocar propaganda eleitoral na minha página do Facebook e pagar aquele patrocínio, né? Tem um patrocínio, você pode patrocinar. Pode, você paga, aquilo potencializa a sua postagem. Potencializa, a lei eleitoral proíbe. Quer dizer, eu não posso fazer propaganda eleitoral paga na internet. Por quê? Por que não? Quanto que eu pago no patrocínio de um post no Facebook? Eu não sei. Mas tem vários preços. R$200, menos que isso até. Em alguns casos, menos que isso. Então, R$40, R$50. A preocupação não seria, a gente quer acabar com as campanhas milionárias. Ok, mas deixa eu fazer o patrocínio de um post meu no Facebook, porque isso não traz mal a ninguém. E você pode, inclusive, escolher o público que você quer dirigir. Quero falar específico com um grupo de tal idade, então, por exemplo, de tal interesse social. O que a lei eleitoral podia ter feito? Vamos acabar com o cavalete, mas no lugar do cavalete, vamos permitir propaganda eleitoral paga na internet. Como, por exemplo, patrocínio de post no Facebook. Eu acho uma grande besteira não deixar o candidato usar a sua página pessoal do Facebook e patrocinar um determinado post. Qual é o problema disso? Como você disse, eu nem sabia o valor. São valores pequenos. R$40, R$100. Pois é, qual é o problema? Não pode. Isso não caracterizaria campanha milionária nem aqui, nem em lugar nenhum. E aí responde a sua pergunta, como é que a pessoa lá em Santo André, que tem milhares de eleitores, como é que o candidato chega? Chega através da internet. Entendi. Mas desde que eu consiga patrocinar. Se eu não conseguir patrocinar, realmente fica difícil, mais complicado. Fica mais complicado eu atingir o eleitor. Ainda no caminho do que pode e do que não pode, temos uma audiência dupla. É a Maiara e o Nelson, pai e filha, nos assistindo no bairro Santo Antônio, aqui em São Caetano do Sul. Obrigado aos dois pela audiência, pelo carinho. Legal. E eles dizem assim, tem um candidato a vereador aqui no nosso bairro que está organizando festas, então está no plural, festas em casas de possíveis eleitores. Esse candidato pode fazer isso durante a campanha? Isso é permitido segundo a legislação? Eu diria que a festa, só a festa em si não seria proibida. O que é proibido na festa é a bebida de graça, é a comida de graça. Inevitável. Porque aí você tem o brinde que é dado ao eleitor, em forma de comida e de bebida. E a legislação eleitoral é muito clara. Não se pode distribuir brinde ao eleitor. Então não pode chaveiro, boné, camiseta... Mas nem que o copo e o refrigerante não tenham escrito o nome dele. Não pode. Mas é o contexto que manda. Porque senão, a partir do momento que eu permito uma festa com comes e bebes, eu vou permitir um churrasco, eu vou permitir uma pizzada, eu vou permitir coisas que proporcionam vantagem ao eleitor. Daqui a pouco eu estou comprando voto com um churrasco, com pizza, com o que for. Então é justamente isso que não pode. A festa em si, se for, vou fazer uma festa, é uma festa que eu quero que vocês também votem em mim, e na festa eu peço o voto, não vejo, a princípio, problema. O problema é que na festa sempre tem os comes e bebes, e aí o comes e bebes não vai poder. Interessante, legal. Interessante e importante pergunta aqui da Maiara e do Nelson. Obrigado pela participação. E falando em abraços, quem manda abraço aqui pra gente também interagindo no WhatsApp conosco, o Wilson Arrigue lá do Construmob e o presidente da OAB São Caetano, Anderson, que esteve aqui recentemente conosco, o doutor Adilson Dias, mandando um abraço aqui, nos cumprimentando e cumprimentando o doutor Rolo, presidente da OAB aqui, viu, doutor? Grande amigo, Adilson, um abração para Adilson e para todos que nos assistem. Aliás, um dos responsáveis pela vinda do Alexandre aqui no programa. Isso mesmo. Falou, Alexandre vai lá, vou indicar, para ele poder passar um pouco do conhecimento que ele tem para os telespectadores da TVSC. Muito legal mesmo. Obrigado pela participação. Bem, o que mais, Leandro? Nós aqui praticamente chegando aos finalmente, né, dessa discussão aqui do Café com Fatos desta quarta-feira, mas a gente já percebeu que cada vez mais se faz necessária essa discussão, e acho que a vinda do Dr. Rolo só reforçou, né, Anderson, essa necessidade da reforma eleitoral, das mudanças nos itens, até principalmente na parte da campanha, que fica mais evidente agora no período eleitoral, mas justamente daqui a pouco nós vamos ter uma campanha secreta aqui, porque só vai diminuindo, e onde realmente é para ter um combate, uma fiscalização rigorosa, não acontece isso, né, doutor? E em prejuízo ao eleitor, eu quero insistir nessa tese minha. Quer dizer, na verdade, não é existe o direito do candidato de fazer campanha, sim, e existe o direito do eleitor de receber aquela campanha, de receber aquela propaganda eleitoral e, com isso, poder escolher melhor o seu candidato. Quando a gente limita a campanha eleitoral e a propaganda eleitoral, a gente está esquecendo do eleitor, e o eleitor tem direito a ser bem informado até para poder
escolher melhor os seus Então, candidatos. eu acho que nesse finalzinho de programa vale esse reforço, né? Porque a gente está falando aqui de cidadania, efetivamente, Exatamente. né? E essa é a primeira eleição pós-impeachment, pós-manifestações, a ida às ruas, né? A grita contra a corrupção e tudo mais. E um dos efeitos mais importantes de toda essa movimentação foi, para alguns, se aproximar da política ou ter conhecimento maior da política, do que acontece ao seu redor. Para outros, um efeito contrário, de afastamento. Ouvi muita gente dizendo, eu não quero saber disso, eu não vou votar, a defesa do voto não obrigatório, que essa é uma outra polêmica, uma discussão boa também, dá um ou mais programas para a gente fazer, mas eu estou reforçando isso para ouvir um pouquinho também a percepção do Dr. Alexandre Rolo sobre qual vai ser o comportamento do eleitor no dia 2 de outubro. Será que ele estará participando mais ou estará se afastando mais? Mas o que nós estamos fazendo é isso, Anderson. Nós estamos afastando o eleitor da política, dos políticos, dos candidatos, ao limitarmos... Essas amarrações vão produzir isso? Claro, ao limitarmos a campanha eleitoral, ao limitarmos a propaganda, o que nós estamos fazendo? Nós estamos distanciando o eleitor dos políticos, dos candidatos. É isso que está acontecendo. E eu vou aproveitar essa sua pergunta para deixar claro uma coisa também, uma prestação de serviço aqui de cidadania, que sempre que a gente chega perto da eleição, a gente vê, principalmente na internet, pessoas pregando voto nulo. Isso, porque dizem na internet o seguinte, vamos anular o voto. Mas anula a eleição suspensa, exatamente. Cancelada. Vamos anular o voto. Nova eleição. Porque se a gente anular o voto, a gente vai ter novas eleições. Primeiro, completamente errado isso. Por quê? Porque o que vale numa eleição são os votos válidos, ou seja, os votos que são dados a candidatos, partidos e coligações. Voto nulo não gera anulação de eleição. E eu digo mais, ainda que gerasse, aonde que nós vamos chegar? A gente anula uma primeira eleição para ter uma segunda eleição? Quer dizer, é só para gastar mais dinheiro, porque para realizar a eleição, gasta-se dinheiro público. O TSE gasta um caminhão de dinheiro. Aí a gente anula para ter uma nova eleição. Então, primeiro, voto nulo não anula a eleição. E ainda que anulasse, a gente teria uma segunda eleição. Aonde a gente ia chegar? Ou seja, não preguem o voto nulo, porque voto nulo não anula a eleição. É isso. E é isso. Tá bom. Ponto final. Doutor Alexandre, foi muito bom recebê-lo. Obrigado pela gentileza do atendimento do convite. Espero tê-lo mais vezes. Esperamos que o senhor participe outras vezes para a gente gerar mais cidadania e poder compartilhar um pouco desse conhecimento com quem nos assiste. Obrigadão. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Sempre que vocês me chamarem e tiverem o atrevimento de me convidar, eu vou ter o atrevimento de aceitar o convite e estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rolo. Até a próxima, Anderson, se Deus quiser. É isso, minha gente. Olha, a gente... Na quarta que vem ao vivo, 8 da noite, vocês podem nos assistir em horários alternativos aqui pela Web TV SC, na TV SC no canal 3, no YouTube, no Facebook. Grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau!